Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridos sacerdotes, Padre Ivo, Padre Sidney, ou Padre Tio, né? Querido povo de Deus que está aqui presente no santuário do Pai das Misericórdias. Hoje, sexta-feira, temos rezado aqui no Brasil como proposta pelas famílias, Semana Nacional de Oração, Semana da Família. E cada família tem uma história, o povo de Deus tem também a sua história. E foi isso que nós escutamos na primeira leitura. Josué que convocou os anciãos, os chefes, os juízes, o povo, e começou a percorrer com eles aquilo que foram as etapas, a libertação do Egito, a travessia do Jordão. Josué foi relembrando a história de salvação com o seu povo, com os chefes, porque constantemente o povo de Deus precisa fazer memória para não se esquecer dos feitos do Senhor. E como é bom a gente poder chegar na nossa casa, né, e olhar as fotografias e lembrar da nossa história. Hoje em dia, né, as máquinas digitais estão tomando conta aí, os smartphones da vida. Será que esse povo está revelando as fotos? A maioria não, né? Não dá tempo, né? E é muita foto. Mas é bom a gente olhar para as fotos e relembrar quanta coisa boa nós vivenciamos no passado. E é claro, atualizarmos aquele acontecimento.
Não é ficar só chorando as pitangas também, né? Daquilo que passou. Josué, fazendo memória dos feitos que o Senhor realizou, ele queria inflamar o povo, os chefes, os juízes, nesse sentido. Olha, Deus nos acompanhou, Deus esteve, Deus está conosco. E é essa a boa notícia que em cada celebração eucarística nós podemos dar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está presente conosco, Ele está vivo. E cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós proclamamos isso. Deus está presente, Deus está conosco, Deus não nos abandonou, Deus está contigo, Deus está comigo. Esse Deus que chamou ali Josué para liderar o povo, chamou antes Moisés, mas Josué que entrou com o povo na terra prometida, Josué pôde então iluminar o povo a respeito dos feitos do Senhor, da bênção do Senhor, das graças que o Senhor havia concedido. E é bom, de tempos em tempos, nós fazemos isso também. E nós estamos no mês de agosto, no mês vocacional. Por que não pensarmos também a nossa vocação? Aliás, a igreja nos provoca nesse sentido. Nós não somente rezamos pelos sacerdotes, pedindo famílias santas, mas queremos também, nesta Eucaristia, lembrar da nossa história vocacional. Como é que você veio parar aqui? Aí eu acordei, estava frio, pensei, vou ou eu não vou? Vou tomar um banho quente, vou me agasalhar, vou colocar meia. Tem gente que veio com cobertor aí, né? Para aquecer. Não é só disso que eu estou falando, né? Mas lembra do seu primeiro contato com Deus? Onde é que foi? Lá no grupo de oração? Foi aquele sacerdote salesiano que te chamou? O Padre Tio? Como é que foi o seu encontro com Deus? O seu despertar vocacional? Ah, padre, eu não sou padre, como é que tem esse negócio aí de vocação? Vocação à vida, vocação à santidade. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou. Chamou ou não chamou? Ele nos chamou. E nesse mês vocacional, o Senhor nos chama, a igreja nos convoca a valorizar tanto a vocação sacerdotal, religiosa, também a vocação matrimonial, o casamento. Casamento é coisa séria. E foi isso que Jesus quis dizer e quer dizer para nós, falando a respeito da indissolubilidade do matrimônio. Uma vez casado, sempre casado, até que a morte os separe. É por isso que deve-se pensar bem a respeito do casamento. Nós sacerdotes, né, e no caso aqui da Canção Nova, mas também outras comunidades, nas dioceses, se faz um caminho primeiro. Faz um caminho vocacional, é isso mesmo, vamos lá. Aí faz o pré-discipulado, o discipulado, depois que vai estudar filosofia. Hoje são 3 anos de filosofia, 4 de teologia. Quantos anos já foram, hein? 9 anos, né? Não, os 2 anos de caminho, 3 de filosofia, 4 de 9 anos de caminhada. Para a gente chegar aqui, não só a vocação Canção Nova, a vocação sacerdotal,
Mas a vocação matrimonial, não quero dizer que tem que levar 10 anos também para casar, né? Não precisa. Mas tem que ser bem discernido, tem que ser bem pensado, bem rezado, conhecer bem o outro. Claro que a vida toda vai conhecer, é ou não é, minha gente? Os casais que são jovens, mas que são jovens há mais tempo, né? Que tem aí 30, 40 anos de casados. Está conhecendo ainda o esposo? Claro que está. Está conhecendo ainda a esposa? Está. Mas no mínimo, né? Conhecer o mínimo nos 4 anos, 5 anos, para poder, né? Não estou estipulando aqui, né? Mas conhecer, dialogar, partilhar, porque é coisa séria, como nós escutamos aqui no Evangelho. Jesus apresentou o matrimônio, o casamento, e aí os discípulos, nossa, mas então não vale a pena casar, então é muito difícil. Aí nós entramos também com a vocação sacerdotal. Uns nasceram assim, não podem, né, constituir família, não são vocacionados ao matrimônio. Outros se fizeram assim por causa do reino de Deus. A vocação matrimonial, a vocação sacerdotal é vocação. Uma não é melhor do que a outra. Aliás, se não fosse a vocação familiar, a vocação matrimonial, não teríamos sacerdotes, não teríamos padres religiosos. Louvado seja Deus por papai e por mamãe. Senão eu não estaria aqui, você não estaria aqui. E uma vez, em 2005, nunca me esqueço desse dia, na ordenação diaconal de 3 irmãos nossos aqui da Canção Nova, Dom Alberto, na homilia, ele falava a respeito da vocação, e era a vocação sacerdotal, é claro, estavam sendo ordenados ali os diáconos, que seriam padres, mas ele dizendo que na vocação sacerdotal e a vocação de vocês deve valorizar a vocação matrimonial. A vocação matrimonial valoriza e cultiva a vocação sacerdotal. Vocês devem se alegrar pela vocação matrimonial. E de fato, depois que eu escutei isso, valorizei, é claro, a minha, mas passei a valorizar a vocação matrimonial. A olhar para a minha família, a olhar para tantas famílias que estão aí, que graças a Deus deram certo, outras que lutam, e vai ser assim também a vida toda. Porque onde tem gente, né, tem problema, não somos iguais, somos diferentes, temos as nossas opiniões, o nosso jeito, mas o importante é aquilo que nos une. Quem nos une? Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos une. E quando eu tenho a oportunidade de estar assistindo um casamento, de dirigir ali a palavra aos noivos, eu gosto de dizer isso: entre você homem, entre você mulher, Jesus. Se nós podemos dizer assim que deve existir um triângulo amoroso, é no casamento, nesse sentido, hein? A esposa, Jesus, o esposo. O esposo, Jesus, a esposa. Se no casamento de vocês tiver Jesus, vocês vão aguentar as provas, vão aguentar os ventos, as tribulações, que não são poucas. É ou não é quem é casado? Vocês confirmam?
é vocação. O Senhor chamou e o Senhor capacita também para isso, como nos capacita para o sacerdócio. Também capacita aqueles que são vocacionados ao matrimônio. É claro, muito perdão, reconciliação, paciência. Tem muito. E o Senhor entrega esse pacotinho, né? Para você, quando você casa lá, entrega para mim. Ué, mas é tanta coisa que eu pedi, é só isso aqui? É só a semente que eu dou, né? Agora você planta, cultiva, rega. É o tempo. Paciência também com o processo. Olhando para a história do povo de Deus, olhando para a nossa história, valorizando a nossa vocação, nosso chamado, nesse mês vocacional, vamos nos alegrar com a nossa vocação. Vamos nos alegrar com o chamado que o Senhor nos fez. Por mais difícil que talvez esteja no seu casamento, por mais difícil que esteja a vida sacerdotal, missionária, religiosa, Ele tem que estar sempre no centro. É Ele que chamou? Foi ou não foi? Ele quem quis. Que Ele nos dê forças para continuar a nossa caminhada, para sermos fiéis àquilo que Ele nos confiou. Como sacerdote, ser fiel ao povo que o Senhor me confiou. Como marido, como esposa, ser fiel ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, à sua igreja doméstica, aqueles que estão contigo. Vamos abaixar um instante a nossa cabeça e pensando na nossa história vocacional, no chamado que o Senhor nos fez, que Ele te fez, vai dizendo o seu muito obrigado ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha história, pela minha vocação. Obrigado pelo chamado que o Senhor me fez. Obrigado pela vocação matrimonial. Obrigado pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Obrigado pela minha família que precisa de conversão, que não é totalmente santa, que precisa da Tua graça. Obrigado, Senhor, pela minha história, pela história dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão em casa. Obrigado pela Tua graça que repousa e que está sobre nós. Eu te peço, Senhor, que também o Senhor abençoe tantos lares, tantos casamentos que infelizmente hoje estão destruídos, que houve separação. Peço também que o Senhor console o coração desses filhos e filhas que também querem acertar, que querem fazer a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, mas queremos Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou.